A todos, enfim, boa noite. Além de que hoje não é quinta-feira, hoje é sexta-feira, porque ontem foi o Dia Nacional da Cultura Científica e por isso decidimos fazer excepcionalmente este dia C a uma sexta-feira. Bem-vindos a todos. Temos aqui hoje mais uma sessão das conversas sobre ética nas ciências da vida, que temos feito em colaboração com o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Temos o gosto de ter aqui hoje connosco a senhora Conselheira Francisca Avilés e a nossa professora Lucília Nunes, também do Conselho Nacional das Ciências para a Ética. Muito obrigada por terem vindo. O tema de hoje é um bocadinho... Porquê é que este tema é bio? Vamos ver. Eu acho que durante o debate vamos poder perceber o que é que este tema tem a ver com bio. Porque nós tratámos ao longo deste ciclo de debates dos desafios éticos que se colocam com os desenvolvimentos da biologia moderna e das ciências da saúde, nomeadamente a possibilidade da morte assistida. E com morte assistida temos também, e os cuidados, aqui estamos mais no campo das possibilidades que se abrem com os desenvolvimentos da robótica ao cuidado dos extremos da vida, dos idosos e das crianças mais jovens, para além do apoio que já sabemos que vamos tendo nas operações de braços robóticos e dessas coisas todas. Portanto, hoje quisemos trazer este assunto aqui à baila e para falar sobre isso convidámos o professor João Silva Sequeira do Instituto Superior de Robótica do Técnico, LARCIS, eu peço que venha aqui para o pé de nós, e também o professor Porfírio Silva do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa e que colabora também com o LARCIS do Instituto Superior Técnico. Portanto, temos um investigador da área da robótica e um investigador da área da filosofia aqui para nos darem uma primeira introdução a este tema e depois abriremos o debate para saber a vossa opinião sobre este tema. Muito obrigada. Fazem favor. Começamos talvez por passar uns slides que preparou. São 2 slides, não é? Sim, sim. Está a fazer... Ok, antes de mais, boa noite. Gostaria de começar por agradecer o convite para estar aqui. É um prazer discutir estes assuntos e, sobretudo, ver que há tanta gente interessada em discutir estes assuntos, não é? Que, de um ponto de vista, como devem imaginar, são muitíssimo importantes. Eu fiz 2 slides. E o primeiro slide chama-se ficção e o segundo chama-se realidade. E a ficção tem muito a ver com aquilo que os nossos desejos. Se calhar começaria talvez por provocar a assistência e perguntar se alguém se revê em alguma daquelas figuras, de forma direta ou indireta, que foram tiradas de filmes, essencialmente de filmes, e de uma ópera, exceto a última figura. Alguém se revê neste tipo de contexto, neste tipo de cenário? Não sejam tímidos, por favor, porque esta conversa não dá para timidez. Alguém teria algum problema em interagir com um ser completamente artificial? Reparem que esta história vem dos tempos, se começarmos aqui pela figura mais abaixo, do lado esquerdo, Hoffmann, os Contos de Hoffmann, a ópera famosa de Offenbach, século XIX. Okay? Mas conseguimos ir até à Grécia e para lá, antiga, até ao Deus do Fogo, que também diz a lenda que queria ter uma esposa robô, por motivos que só ele saberá. E depois continuamos, voltando aqui ao slide, continuamos com Metrópolis de Fritz Lang, onde também se aborda a existência de seres artificiais e a relação connosco, digamos, chamamos de seres naturais. E depois começa a Guerra das Estrelas. A Guerra das Estrelas foi das coisas que me levou para a robótica, não é?
Eu sou da geração da Guerra das Estrelas, tenho que assumir isto com toda a clareza. E ainda hoje tenho problemas em não conseguir fazer aquilo que estava feito em 1970 e não sei o quê, no filme. Quer dizer, é uma frustração. Não é? E continuamos, nessa altura, nesses robôs da Guerra das Estrelas, que hoje os miúdos todos conhecem belissimamente, eram excepcionais. Os robôs que vêm a seguir continuam a ser excepcionais, mas eu acho que ainda não bateram os da Guerra das Estrelas. O iRobot, que é uma coisa mais recente. Muito mais recente, creio que em 2013, 2014, apareceu um filme chamado Frank and the Robot. Para as pessoas que viram isto, já há aqui uma preocupação da sociedade em começar a investigar com muitas aspas aqui no meio, em começar a pensar, porque estamos no nível do entretenimento, já há aqui uma preocupação da sociedade em começar a pensar no que vão ser o futuro, estas relações entre pessoas e robôs, seres artificiais. E depois, no final, para acabar este slide, é uma provocação meio a sério, meio a brincar. Aquilo não veio de nenhum filme, é uma imagem que eu fui buscar à net. Mas há ali qualquer coisa de muito estranho, não é? Há ali uma intimidade na figura entre uma pessoa e um robô. Esta é daquelas imagens que serve para as pessoas começarem a pensar até onde é que podemos ir com isto. E eu estava a dizer que era, digamos, estranho. É estranho por um lado, é uma provocação meio a sério, meio a brincar, porque suponho que devam saber que há pelo menos uma companhia nos Estados Unidos com um nível de financiamento muitíssimo elevado que está a apostar exatamente na área de negócio indicada pela figura. Okay? E como se costuma dizer, se há possibilidade de negócio, o resto vem atrás. Pode passar o outro slide, por favor. Bom, isto é a realidade. Eu, na realidade, não fui tão longe como a Grécia Antiga, nem sequer o século XIX. Do lado esquerdo, começando da esquerda para a direita, podem começar a ver uns robôs, diria assim, antigos. São coisas de princípio do século XXI, dos 2000. Há uma coisa muito interessante, aquela figura do lado esquerdo, superior, onde se conseguem ver um conjunto de idosos no Japão, com uma coisa que parece uma foca. Esta coisa que parece uma foca, e é uma foca, é um robô. Mas muito mais importante do que isso, é um dispositivo médico, classificado pela Federal Drug Administration, nos Estados Unidos, como dispositivo médico. Portanto, estamos aqui em presença de qualquer coisa que mistura de forma muito interessante, uma ferramenta, okay, um meio terapêutico, chamemos-lhe assim, com um robô social. Porque aquilo é uma foca bebê, ou pretende ser uma foca bebê, melhor dizendo, que se comporta de forma muito semelhante a uma foca bebê real, e através dessa componente social, atrevo-me a chamar, conseguimos benefícios do ponto de vista terapêutico. Depois, um bocadinho mais para a frente, na coluna do meio, estamos a falar de robôs que são hoje em dia muito conhecidos, o RoboBear para transportar pacientes, no topo da imagem. No meio, talvez um dos robôs mais conhecidos atualmente, o Nao, um robô humanoide do tamanho de uma criança, que é publicitado, é usado em muitas competências de investigação, é usado como ferramenta de auxílio à terapêutica em alguns hospitais, que eu saiba não tem classificação de dispositivo médico, como o PARO, a foca robótica. E temos também um robô mais ainda ao nível de investigação, desenvolvido, aliás, no âmbito de um projeto europeu, o Spencer. Basicamente é um robô que interage com pessoas. Pode servir de recepcionista, pode servir de muitas coisas, é uma ferramenta, mas ainda sem um propósito muito definido. O Nao, aquele robô da figura do meio, é vendido como tendo todas as potencialidades e mais algumas. No entanto, deixo isso ao critério de quem tiver que... O avaliar deixa ao critério de quem tiver que lidar com ele. No lado direito está uma coisa que me é muito querida, nas figuras de cima, o Gasparzinho, que é um robô que
foi desenvolvido para estar no Instituto Português de Oncologia, em Lisboa. Desenvolvido por mim e mais um conjunto de parceiros, parceiros portugueses, parceiros europeus, no âmbito também de um projeto europeu, o projeto Monarch, que já terminou. Na figura do meio tem o Pepper, talvez um dos robôs também com mais sucesso do ponto de vista de robô social, que é utilizado em, creio que, 2 hospitais belgas como recepcionista, em Liege e, não me recordo outro nome, Ostende, provavelmente. E na última figura de baixo, e queria terminar justamente com esta última figura, está um robô cujo único objetivo é entreter, mas entreter, eu diria assim, entreter sendo um robô social. É uma coisa que apareceu no telejornal aqui talvez há uma semana e meia, 2 semanas. E apareceu justamente com esta única finalidade de ser um robô giro, que faz coisas e tem emoções. Okay? Portanto, ou seja, estamos a falar daqui neste nível de um produto que tem características sociais, se posso dizer, mas que é um produto para todos os efeitos. E, aparentemente, a robótica, os robôs sociais estão a começar a furar, passo de expressão, na sociedade, justamente através deste tipo de mecanismo. Criando produtos que as pessoas acham interessantes e que compram. E isso, porque é que é interessante? Porque provavelmente há aqui um mecanismo de feedback que nos vai ser muito útil. Através das pessoas que compram e não compram, que emitem a sua opinião sobre o produto, que acham útil ou não acham útil, os engenheiros podem aproveitar toda essa informação para melhorar estes robôs sociais. Mas a conclusão é que os robôs sociais estão aí e colocam todas as perguntas que as pessoas colocam a elas mesmas. Ou seja, do ponto de vista de interação, nós temos que colocar os robôs, eu vou abusar da expressão, quase como os nossos iguais. Porque as perguntas que fazemos relativamente uns aos outros, nós vamos fazê-las relativamente aos robôs que vão interagir connosco muito rapidamente. E ficava por aqui. Obrigada. Devo dizer que nós também temos uma irmã do Gasparzinho, que é a Viva, que é muito popular, portanto somos talvez a primeira equipa de centros de ciência que tem um membro da equipa, um robô, não é? Uma robô. Eu não sei que problemas éticos é que isto tem. Tem desde já um problema que ela não pode estar aqui hoje porque está a dormir. Como é uma criança, é uma menina pequena, são horas dela estar ali a dormir carregada à ficha. Bom, Porfírio, faz favor. Muito bem. Eu pedia para não tirarem os slides, porque vou parasitar. Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer o convite e tenho muito gosto em estar aqui com o João Sequeira, que já conheci há um tempo e tenho sempre gosto em aprender com ele. Ele vem do lado de quem sabe fazer as coisas e eu venho do lado de quem procura perceber e procura interpretar. Eu trabalho em filosofia da ciência, né, e é dessa perspectiva que me coloco nestas coisas. Eu pedi para ficar com o teu slide porque eu vou falar basicamente de um robô japonês e depois de um filósofo japonês, que coloca algumas questões interessantes. Eu, em 2013, tive 5 meses na Universidade de Tóquio, com umas incursões na Universidade de Osaka para ver algumas destas coisas e para tentar aprender um bocadinho mais. E, portanto, é um bocadinho também dessa... naquela coluna do vosso lado esquerdo, e se eu estiver a olhar para ali também, a última fotografia de baixo é o professor Ishiguro e o geminoide do professor Ishiguro. Os geminoides são uma linha de robôs humanoides que não são humanoides no sentido habitual da expressão. Normalmente, robôs humanoides são robôs que, de alguma maneira, parecem humanos porque têm braços, ou porque têm cabeça, ou porque têm pernas, ou porque têm alguma coisa que nos faz lembrar um robô humanoide. Uma figura humana, genericamente. Aqueles robôs humanoides são cópias, pretendem ser cópias exatas de seres humanos particulares. O primeiro geminoide é uma cópia do próprio professor Ishiguro, o líder do laboratório.
Já há, que eu saiba, uma segunda versão do professor Ishiguro em robô. Estes robôs têm uma pretensão que está ligado a um conceito que nós conhecemos também no Ocidente e que usamos, que é o conceito de presença, ou presença humana, mas que eles tomam a partir de um conceito japonês que é a expressão Sonzai-kan, quer dizer o sentimento de estar na presença de um ser humano, e o objetivo destes robôs é trabalhar a transmissão do Sonzai-kan, portanto, trabalhar como é que se transmite à distância, como é que, não estando eu presente a outra pessoa, transmito a essa pessoa a sensação de que ela está na minha presença. Estes robôs não são robôs autónomos, são robôs teleoperados. Portanto, o original, o gêmeo humano, está, por exemplo, num estúdio a receber som e vídeo da situação em que está o robô, controla-o à distância. E tem uma mistura, mas não é só controle à distância, tem uma mistura de movimentos automáticos pré-programados com controle com teleoperação. Isso tem, aliás, a ver com a forma como o professor Ishiguro sentiu a coisa quando viu a sua cópia pela primeira vez, achou muito estranho. Achou que não era ele, que aquilo era um ele muito esquisito. E uma das coisas que ele achou que tinha a ver com isso era o facto de faltarem uma série de coisas que nós fazemos e que não são controladas. A respiração, o bater de pálpebras. Por exemplo, quando nós falamos, temos formas muito próprias de mover a face. A forma como aquilo que se mexia, a capacidade de controle não era suficientemente rápida para fazer as expressões faciais à medida que eu falava e, portanto, houve uma evolução e é uma mistura de comportamento automático com teleoperação. Ora bem, isto para falar da plataforma, propriamente dita, da plataforma robótica. Agora, o que é que ele diz sobre isto, em termos de interpretação? Os roboticistas, mesmo quando fazem coisas interessantes, de vez em quando começam a interpretar, são perigosíssimos. Então, o que é que o professor Ishiguro diz sobre isto? Isto, basicamente, e aqui para quem conhece alguma coisa de história da inteligência artificial, ele faz aqui um mortal atrás, enquanto a crítica à primeira inteligência artificial era que separava o corpo da mente, portanto era demasiado intelectual porque não contava com o corpo, e depois a robótica vem dar corpo à inteligência, e ele aqui vem dizer que então podemos voltar a separar a mente e o corpo. Ou seja, se o humano que está a controlar o seu gêmeo for a mente e o robô for o corpo, em princípio o destino deste robô é ser controlado pelo gêmeo humano. Ou seja, se eu tiver uma cópia minha, eu controlo a minha cópia. Mas nada obriga a que seja assim. O João pode-me roubar o controle do robô e passar a controlar com as suas próprias intenções e com as suas próprias palavras e o seu próprio comportamento o meu robô. E, portanto, meteu a fazer de alma de um robô que tem o meu corpo, que tem a minha imagem, e os robôs são muito realistas do ponto de vista da parecença. Desde que não esteja mesmo ao pé, parecem mesmo a pessoa. E, portanto, o conceito é podemos trocar mentes e corpos à vontade. E ainda dá outra coisa, por exemplo, numa repartição pública, de atendimento ao público, não é preciso haver 20 funcionários. Podem-se pôr 20 cópias do Porfírio Silva, por exemplo, a atender os clientes. E eu posso estar a controlar e só intervenho quando houver algum problema, quando houver alguma chatice. Fora isso, eles estão a atender as pessoas. Portanto, a multiplicação de corpos a partir de uma única mente. Ora bem, isto não por aquilo que consegue fazer, porque realmente quem estiver na presença de um robô destes, e de facto eu tive a oportunidade de visitar o laboratório e ver 3 destes robôs, não vi o do Ishiguro, nem vi o próprio Ishiguro, mas vi alguns exemplares. Quem estiver ao pé dos robôs percebe que são robôs, percebe que não são pessoas, evidentemente. Mas a pretensão é substituir pessoas por robôs. E isso, obviamente, põe uma questão. Quer dizer, isso põe a questão do meu ponto de vista. E eu acho que é sobre isso que temos que conversar acerca do que é que se pode fazer e aquilo que talvez se possa, mas não se deva fazer. O professor Ishiguro, com uma equipa de sociólogos, fez uma experiência na Áustria, aqui há uns tempos,
com um robô destes, pondo num café, num sítio público, um café, como se o robô estivesse a trabalhar no computador, e fez experiências em várias condições. Uma, o robô não fazia praticamente nada, abanava o pé e mexia o braço, mas não fazia praticamente nada, portanto as pessoas rapidamente percebiam que aquilo não era grande coisa e, portanto, tratavam aquilo como uma máquina. Chegavam lá, mexiam, tentavam perturbar o funcionamento do robô. Depois fizeram numa outra condição, havia uma parte automática, ou seja, havia, por exemplo, seguimento das pessoas, quando as pessoas se aproximavam havia seguimento com movimentos da cabeça, enganava as pessoas um bocadinho mais, mas as pessoas rapidamente percebiam que aquilo também não era grande coisa. E depois havia uma condição em que o robô era de facto teleoperado. Estava alguém a controlar e de facto tinha um comportamento muito mais rico. E as pessoas passavam a ter uma atitude diferente. Por exemplo, já não tocavam aquela coisa de ir mexer no robô, como aquilo parecia que era um bocadinho inteligente, as pessoas já não tocavam e procuravam fundamentalmente começar a fazer perguntas difíceis a ver até que ponto é que a máquina era inteligente. Ora, o professor Ishiguro tira disto uma conclusão sobre a qual também vale a pena pensar, e que é dizer que, nesta última condição experimental, um objeto tecnológico tinha passado a ser encarado pelas pessoas como um ser social, como uma entidade social. Ora bem, e podemos aceitar isso, que essa forma de relação seja ter passado a tratá-lo como uma entidade social, e, portanto, o que ele está aqui a teorizar. Muitas vezes acontece na robótica que as teorias vão muito além daquilo que realmente a plataforma consegue fazer. Mas o que ele está aqui a teorizar é que se pode transformar um objeto num ser social. E, portanto, isto é uma questão. Eu, para terminar esta primeira fase da nossa conversa, ia agora usar um filósofo japonês, que não tem nada a ver com a robótica, morreu em 1960, o Tetsuro Atsuji, ou para simplificar, o Atsuji, que tem que ficou, enfim, escreveu sobre muitas coisas, mas um dos seus projetos principais é aquilo que ele chamava, ou que nós podemos dizer como uma abordagem anti-individualista à ética. Ele explorava um conceito japonês, o conceito de Ningen, que normalmente é traduzido para as línguas ocidentais como sinónimo de ser humano, mas que não é bem, é mais qualquer coisa. Ou seja, é uma mistura de ser humano e relações entre os seres humanos. Traduzindo a ideia de que não há seres humanos isolados. Quer dizer, os seres humanos só existem em relação com outros seres humanos. Aquilo que se podia traduzir como entre as pessoas. Portanto, ninguém é a pessoa e o entre as pessoas. Dizendo ele que ninguém é pessoa isolado, só é pessoa em relação. E eu vou-vos ler uma pequena citação, e eu acho que isto dá para perceber muito bem qual é a forma como ele põe a questão. Ele diz: um corpo humano não é algo individualmente independente. Para tornar um corpo humano individualmente independente, temos de cortar as suas conexões com outros corpos humanos e dissociá-lo completamente da sua atração para os outros. Por exemplo, o marido e a mulher cortam a ligação dos seus corpos quando se divorciam, ou os amigos podem deixar de se atrair uns aos outros quando se aborrecem, quando se zangam. Mas é difícil, embora seja possível, adquirir essa independência individual. Mas, isto é importante, um corpo humano, e agora estou mesmo a citar, um corpo humano que já não é nem um pai, nem um filho, nem um homem, nem uma mulher, torna-se um mero objeto sólido, material, que já não é uma pessoa. Portanto, o Ishiguro põe a hipótese de transformar um objeto num ser social, e o Atsuji, sem estar a pensar em robôs, pensar nos humanos, põe a outra hipótese. É a destruição completa da sociabilidade, a destruição completa das relações entre os seres humanos pode transformar um ser humano num objeto, num mero objeto sólido, material, sem quaisquer relações. E o que eu sugiro como princípio de conversa é que isto está no centro daquilo que nós temos que discutir acerca da relação ética entre humanos e robôs, ou da relação ética entre humanos quando os robôs estão na nossa presença. E aqui uso a outra parte dos robôs apresentados pelo João, os dois de cima, que são ambos japoneses,
E há uma linha muito forte no Japão de robôs para cuidados de saúde. E eu aplicaria aquilo que disse antes a esta questão. Eu agora não vou explanar uma outra minha tese, que é o que está no coração de um robô é um computador e, portanto, é um sistema automático formal interpretado e, portanto, o que interessa é a forma como nós o interpretamos, porque a interpretação é sempre humana, mas diria isto de uma forma mais simples, dizendo que um robô daqueles pode ser inserido nas nossas relações de duas maneiras eticamente completamente distintas. Se nós pusermos um robô a tomar conta de um idoso, por exemplo, a tomar conta é ser companhia ou fazer umas tarefas básicas como ir buscar objetos, e dissermos o robô fica a tratar do idoso, nós estamos a fazer uma coisa. Se nós pusermos o robô a ajudar o cuidador humano, estamos a fazer outra coisa completamente diferente. Ou seja, nós podemos usar um robô para desumanizar as relações sociais, ou podemos usar os robôs para humanizar as relações sociais. E desse ponto de vista, João, tenho que dizer isto em público, o que tu fizeste naquela equipa do Gasparzinho, na ala pediátrica do IPO, é radicalmente diferente do que aquilo que o Ishiguro quer fazer, por exemplo. E aquilo que tu fizeste foi usar robôs para humanizar relações humanas, ainda por cima num ambiente eticamente muito exigente, porque é um ambiente de hospital, é um ambiente de crianças, é um ambiente de oncologia, é um ambiente, tu sabes isso muito bem, porque tiveste a tratar com todos esses problemas, é um ambiente brutalmente exigente em termos éticos, e tu concebeste uma máquina que vai estar naquele espaço para humanizar as relações e para melhorar a qualidade de vida. E aqui o que importa não são tanto as máquinas, que é uma questão como é que se faz e o que é que se pode fazer, é para que é que queremos fazer. E a resposta que tu dás, vamos usar as máquinas para humanizar as relações entre as pessoas, é uma resposta talvez com as mesmas máquinas, mas completamente diferente de usar as máquinas para desumanizar as relações entre as pessoas ou para nos deixar de consciência tranquila quando não fazemos aquilo que temos que fazer em termos de relações entre humanos. Acho que, para começar, era isto que vos queria dizer. Obrigado. Já agora, esse ponto que referiu da diferença entre o robô-máquina ser usado para ajudar ou o robô-máquina ser usado para autonomamente cuidar, é um bocadinho a questão que já se coloca com os tablets e os iPads e tudo isso, que recentemente uma equipa de psicólogos disse que isso poderia ser afastar as crianças, isolar as crianças, é exatamente o mesmo ponto. Se isso fosse feito independentemente dos pais, quer dizer, os pais entregam a criança ao iPad, a criança está ali entretida e eles estão a fazer outra coisa, ou que por outro lado pode ser um estímulo e um apoio ao desenvolvimento se o pai ou a mãe estiver, ou os avós, com eles e com o iPad a ver qualquer coisa, a mostrar como um auxiliar. Já que falaram no tablet, eu usei num outro contexto completamente diferente uma frase que repito agora. Nós não precisamos ter cuidado com os tablets. Temos é que combinar o tablet com a avó ou com o avô. Ou seja, é refazer a relação incluindo todos os meios à nossa disposição, mas com as pessoas. Claro. Não é separando as pessoas das máquinas e tentando substituir umas pelas outras. Claro, claro. Perguntas nesta fase? Temos uma pergunta lá atrás, duas. Se calhar podia-se baixar um bocadinho estas luzes e aumentar as luzes do auditório, porque isto é um debate, não vamos ter mais slides. Boa noite. Estou a perguntar se é possível para ver esse robô onde está a dormir. Como? Se é possível para ver esse robô onde está a dormir. Para ver o robô onde está a dormir. Ai, o robô que está a dormir! Sim, desculpa, está a dormir. O robô não está a dormir, está em carga, está desligado. Não, o robô não dorme. Está a dormir em pé, podem passar lá e ver. A robô é semelhante a esta que está aqui, indicada que está de serviço ao IPO, porque a plataforma informática é igual, a plataforma tecnológica é igual. Já agora se permitem. Okay.
Esta pergunta foi muito interessante. Ok, eu explico porquê. Quando a doutora Ana Noronha diz o robô está a dormir, está a criar uma forma de comunicação relativamente àquele robô. Não traz nada de interessante dizer que está a carregar as baterias, mas dizer que está a dormir, de facto, traz coisas interessantes. Quase que humaniza um bocadinho o robô. E isto é uma daquelas coisas que nós fazemos sistematicamente no IPO relativamente às crianças. Por vezes é preciso contar-lhes uma história. E esta história do está a dormir é uma história que é muito, muito utilizada. Não só por nós, mas pelos pais. Os pais, quando o robô não está ativo, é porque está a dormir. Quando nós estamos a trabalhar no robô, é porque o robô foi ao médico. O que é absolutamente verdade. O engenheiro que trabalha com o robô ou o médico que trabalha com as crianças são apenas dois carinhos que se colocam na cabeça das pessoas. E, portanto, sob esse ponto de vista, as coisas são perfeitamente normalizadas. Tínhamos aqui esta outra pergunta. É melhor, é precisa. Muito boa noite a todos. A questão de a tecnologia vir interferir nas relações interpessoais não é da atualidade. E isto faz-me lembrar uma discussão que eu ouvi nos anos 60 acerca da televisão e da interferência da televisão na vida social. Isto tem-se prolongado ao longo de todos estes anos, desde os anos 60, de 1960 até agora, já passaram tantas décadas, isto tem evoluído sempre com o mesmo tipo de problema. Os problemas que se punham naquela altura de os pais colocarem as crianças diante da televisão e esquecerem-se das crianças, colocam-se agora exatamente da mesma maneira, põem-se com o iPad na mão ou põem-se com outro qualquer tipo de material tecnológico na mão e esquecem-se do relacionamento. Eu acho que isto é um problema que já vem de há muitíssimos anos, há muitas décadas, e que não tem sido suficientemente meditado e tem havido, de facto, tem vindo a gerar um afastamento entre gerações que se está a notar cada vez mais ao longo das décadas, um afastamento enorme entre as gerações. E onde é que isto nos vai levar? É uma coisa que estaremos a ver. Nós devíamos pensar o que é que estamos a fazer e para que é que estamos a fazer, que se pode fazer muitíssima coisa. Nem tudo o que se pode fazer é útil. Posso tentar dizer qualquer coisa? Acha que as pessoas devem ter medo da tecnologia? Mas quem pensa, nesse caso? Toda a sociedade? Se for toda a sociedade, temos um problema, por exemplo, com a robótica. É que é virtualmente impossível explicar todos os detalhes de um robô às pessoas. Quer dizer, não faz sentido. Eu penso, posso... Comunicação e convivência. Posso tentar só, talvez, sumarizar. Penso que o que quero dizer é que estes problemas não são novos e, aliás, isso acontece sempre que há uma nova plataforma tecnológica, uma nova invenção. Aparecem o mesmo tipo de discussões, de debates sobre a mau ou boa utilização, a utilidade ou não utilidade, cada vez que há uma nova plataforma tecnológica, uma nova invenção. Porque, de facto, no fundo, a tecnologia não é boa nem é má, a utilização é que pode ser ou boa ou má a utilização que fazemos das coisas.
Portanto, estes problemas são relações entre a sociedade e a tecnologia que são inerentes à própria tecnologia, não tem a ver com uma coisa nova ou não ser. Eu gostava de acrescentar uma pequena distinção aí. É verdade que o problema da interferência da tecnologia com as relações sociais não é novo, mas há elementos novos. E eu identificaria 2 elementos novos. Um está à vista, quer dizer, há quem esteja a tentar fazer máquinas que parecem humanos e que, na perspectiva dos seus construtores, deveriam no futuro vir a ser confundíveis com humanos. Isto é, tirando os filmes, é relativamente novo. E apesar de ser possível, eu sugiro-vos que façam uma busca na net por geminoides, porque é fácil de encontrar. E apesar de ser possível claramente distinguir o Ishiguro, o humano do Ishiguro robô, apesar de tudo é impressionante. E há outras experiências, embora as experiências mais realistas não são corpos inteiros, normalmente são torsos ou só cabeças. Há um Einstein fantástico, mas que realmente é só uma cabeça. E, portanto, há aqui um dos elementos novos, é a tentativa não de pôr máquinas quaisquer, televisões ou tabletes, a entrar numa equação, mas já à vista das pessoas. Há quem esteja a tentar fazer com que máquinas pareçam pessoas. Isto modifica um bocadinho a equação. Agora, eu, por outro lado, também diria o seguinte. Eu acho que o principal problema da interferência das máquinas e da computação com as nossas vidas não está sequer nestes robôs. Eu não sei se as pessoas têm a noção de que hoje, provavelmente já mais de metade da negociação financeira mundial é negociação automática. São algoritmos a captar informação muito rapidamente e a reagir muito rapidamente e a fazer operações massivas todos os dias. Cada dia, que normalmente são operações que se fazem e desfazem durante o próprio dia. Ou seja, o lucro todo está em operações massivas, com cada transação com um lucro muito pequeno e que ao fim do dia se volta a fechar, se volta a vender o que se comprou, se volta a comprar o que se vendeu e fica tudo na mesma, mas entretanto com uma parte do dinheiro transferida. E hoje pensa-se que mais de metade, não é possível saber exatamente, mas pensa-se que mais de metade das transações financeiras mundiais são eletrónicas. Isto é uma coisa muito curiosa, é que quem está a negociar não sabe se está a negociar com um dealer humano ou se está a negociar com uma máquina. E, portanto, esse anonimato, o facto de nós estarmos sistematicamente a emitir informação involuntariamente, que cada vez mais é tratada de forma massiva para gerir o sistema social. Não é? Porque o problema é este. Nós estamos a criar condições para que alguém possa gerir o sistema social. Eu não sei muito de epidemiologia, mas há quem diga que hoje é mais rápido, com informação obtida na net, em buscas na net, saber que está a avançar, por exemplo, uma vaga de gripe, do que pelos métodos médicos tradicionais. Porque as pessoas, estou gripado, vou ver à net, o que é que eu tomo? E, portanto, há alguém que é capaz de medir, naquela zona do mundo, que de repente há não sei quantos milhares ou milhões de pessoas à procura de uma determinada informação e isso tem uma leitura, tem uma interpretação. Ora, isto está fora da nossa vista. Nós podemos gostar ou não gostar daqueles robôs. Podemos dizer que interessantes, ou que horríveis, ou que coisa tão boa, ou que coisa tão ameaçadora. Mas nós vemos. A maior parte, aliás, o conceito de robô aplicado a estas maquinetas é bastante restritivo, porque se nós aplicarmos uma definição um bocado mais vaga, que é um conjunto de sensores, um conjunto de atuadores ligados de alguma maneira entre si, nós poderíamos talvez chamar robô a um conjunto de sensores que devem estar por aí para controlar uma série de coisas nesta sala. E desse ponto de vista, o que é mais, talvez até mais difícil de pensar nisso, e a senhora dizia que nós temos que pensar, o problema é que há um conjunto de coisas que vão acontecendo e que nós não temos sequer maneira de pensar nelas, porque nem chegamos a saber que estamos envolvidos na equação. Portanto, de facto, a questão da interferência da tecnologia na nossa vida social é uma questão relativamente antiga, enfim, tem umas décadas pelo menos, tem mais, mas enfim, desta forma mais direta tem umas décadas, mas há questões
questões novas, ou seja, começam hoje a poder-se fazer coisas que não se podiam fazer antes e que estão potencialmente fora da nossa capacidade de pensar sobre elas, porque nem sequer não estão à nossa vista, quer dizer, não estão em cima do móvel, e não é uma televisão que nós podemos dizer apaga lá isso que agora vamos conversar. Temos mais uma pergunta. Boa noite. Eu não sei se partilho com a maioria das pessoas que aqui estão um problema, que é ser apaixonada por tecnologia, e a minha formação não tem nada a ver com a área tecnológica, mas também gostar imenso da transparência e estar preocupada com a privacidade. Na lógica e na sequência daquilo exatamente que vinha, que o Sr. Professor estava a dizer, a minha questão era se na concepção e desde o design, da origem da concepção dos robôs, se já está a pensar naquilo que se chama o privacy by design. Pronto, esta era uma pergunta, por causa de questões relacionadas com proteção de dados. A segunda pergunta tem a ver, do ponto de vista ético, até que ponto é que estamos a discutir o princípio da transparência, em que sabemos claramente que a pessoa ou o objeto com quem estamos a interagir é um objeto ou é uma pessoa. E isto porque no Web Summit discutia-se um bocadinho exatamente se os robôs deviam ter caras de humanos. E falava-se exatamente do risco que é utilizar um robô e que tem uma cara de humano e poder, digamos que as pessoas ficarem com a sensação de que aquilo que fazem com aquele objeto poderão fazê-lo como pessoas, a objetivização do humano. E, portanto, se isto está a ser equacionado exatamente desde o desenho em si da criação do robô para que se tentem evitar estes riscos. E como é que isto tem sido discutido? Obrigada. Quem quer começar? Obrigado pelas perguntas, porque eu acho que qualquer delas daria para estarmos aqui o resto da noite. Eu começo talvez pela segunda parte, porque a primeira é bastante mais complicada de responder. E começaria talvez por referir um dos primeiros estudos relativos àquela foca robótica ao par. Quando aquilo apareceu, eu devo dizer que estive em 2004 ou 2005 no Japão e tive com uma coisa daquelas ao colo. E aquilo na altura era a coqueluche do Japão. A coqueluche ao ponto de até o próprio primeiro-ministro japonês foi à televisão com uma foca robótica ao colo. E de facto aquilo é impressionante, mas não engana uma pessoa normal. Mas mais interessante do que isso é que quando aquilo foi testado nos lares de idosos no Japão, porque foi essa a primeira experiência, e creio que os resultados que apareceram publicados diziam respeito a pessoas com Alzheimer em vários graus e diferentes tipos de outras demências. A resposta que surpreendeu os investigadores foi: nós percebemos que isto é uma máquina, mas gostamos de interagir com ele. Pronto. E com isto é ótimo do ponto de vista do engenheiro. Agora, isto reflete uma outra coisa que é típica da sociedade japonesa e que é completamente diferente da sociedade ocidental. E eu estou muito à vontade para dizer o que vou dizer a seguir, porque nós, no ano passado, organizamos aqui mesmo uma conferência sobre ética e robôs. E eu convidei uma amiga minha japonesa, que faz parte da administração de uma das empresas de robótica japonesas mais conhecidas, a iBot Robotics. E ela dizia uma coisa que acho que deixou toda a assistência que teve aí um bocadinho admirada, que é, no Japão, nós percebemos que aquilo, os robôs, são ferramentas, não são pessoas. Não há esta... O público, em geral, percebe que aquilo é uma ferramenta. Portanto, não se põe a questão sequer de pensar que aquilo vai substituir uma pessoa. Até pode substituir uma tarefa manual, não é? Mas aquilo é um robô. E toda a gente percebe isso. O que indicia, do meu ponto de vista, que a própria sociedade já está com algum grau de educação para perceber o que é que pode e o que é que deve esperar dos robôs. E nós, na sociedade ocidental, eu tenho de dizer isto, acho que ainda não temos esse tipo de atitude. Talvez porque tínhamos uma sociedade, se calhar é um abuso, mas menos orientada para a tecnologia que a sociedade japonesa. Não é? Pode ser um reflexo disso, mas isto é uma das coisas que eu acho extremamente interessante. Portanto, relativamente à questão que colocava, se devemos estar preocupados com o facto de estarmos a interagir com um robô ou com uma pessoa,
Bom, desde que nós saibamos o que é que está ali, eu dizia, who cares? Interagemos, pronto, mais nada. Espero ter respondido à sua segunda questão. A primeira questão é muito complicada. A resposta simples é não. Okay? Não estamos a fazer coisas com privacy by design. Não. E o porquê? Porque a legislação que temos atualmente não permite de forma nenhuma isso. Okay? Se formos aplicar taxativamente a legislação que existe sobre proteção de dados, não é possível ter um robô em qualquer lado. Ponho da coisa assim. Porque para eu ter um robô em qualquer lado, tenho que lhe tirar os sensores. Se eu tirar os sensores, aquilo deixou de ser um robô. Não faz nada. Ok. Mas porquê é que não pode ter um robô? Porquê é que tem que tirar os sensores? Os sensores hoje em dia, os sensores que são Sim. importantes do ponto de vista do robô conseguir algum desempenho social são a visão, a audição, portanto, câmaras, microfones. Bom, pronto, a partir do momento em que eu tenho uma câmara, acabou tudo. Não tenho qualquer hipótese face à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Falamos no final, que eu agora fico curioso. Sobre a privacidade não vou acrescentar nada, porque não sei nada mesmo e o João sabe muito sobre essa questão. Queria discordar um bocadinho sobre a parte do Japão, mas vou a outra coisa primeiro. Em certas circunstâncias, eu também até estava à espera que o João falasse sobre isso, porque também tem experiência nessa matéria. Em certas circunstâncias, o facto de, assumidamente, aquele robô não ser humano pode ser uma vantagem. Por exemplo, está hoje, não é demonstrado, nestas coisas nunca dá nada demonstrado, mas hoje há uma linha de trabalho muito importante no uso de robôs para tratar o autismo em crianças. Eu não sei se já se percebe porquê, se percebe, tu talvez pudesse dizer alguma coisa, eu acho que isso é interessante, mas de facto consegue-se com os robôs despertar um grau de interação ou alguns níveis de interação com crianças autistas que os humanos não conseguem. Não sei se já se sabe porquê alguma coisa, mas se tu souberes acho que era interessante, porque eu acho que é mais interessante procurar saber em que é que os robôs podem contribuir para a nossa humanidade, sendo robôs, do que tentar saber como é que os robôs podem fazer de conta que são humanos e nós fazermos de conta que pensamos que eles são humanos. Acho que usar os robôs na sua especificidade pode ser mais interessante. Embora parece que a questão do autismo tem a ver com o facto de também terem algumas coisas parecidas connosco, embora nós às vezes não gostemos de admitir. Quanto ao Japão, os japoneses são como certas pessoas também cá, que contam muitas histórias sobre si próprios. Agora, a verdade é que o Japão é profundamente animista. Não é sobre robôs. Os japoneses, mesmo que sejam professores catedráticos já há 20 anos, tendencialmente, há uma grande probabilidade de tu encontrares um japonês, mesmo que seja um professor catedrático, que, num ou outro aspecto da vida, ele acredita que há certas coisas materiais que têm espírito. E então, se em vez de falares em professores catedráticos, falares nas pessoas mais estatisticamente comuns que encontras na rua, há uma grande crença de que imensas coisas que andam por aí têm espírito e ganham espírito em contacto connosco. Há uma coisa muito curiosa que eu tive a oportunidade de ver, que é uma cerimónia que se faz no shintoísmo, basicamente, mas também em templos budistas, que é a queima cerimonial das bonecas de companhia. Eu fui ver uma cerimónia dessas a um templo budista. Os budistas não são animistas, à partida. Aliás, eles tinham uma folhinha que distribuíam em inglês aos turistas, aos visitantes. Acho que naquela altura devia estar eu e talvez outro na cerimónia, mas em que diziam, a nossa questão não é saber se as bonecas realmente ganharam espírito no contacto com a vida das pessoas ou não. A nossa questão é que as pessoas acreditam nisso e, portanto, nós queremos servir as pessoas que acreditam nisso. Afastavam-se um bocadinho da teoria, mas porque é que há um conjunto de pessoas que contêm uma boneca de companhia, sua ou da família, de um filho ou de um neto, quando a boneca se parte ou está na hora de ser deitada fora, não a deitam fora e a vão entregar a uma cerimónia religiosa? Porque uma das coisas que acreditam é que aquele objeto ganhou espírito em contacto com a pessoa.
Não é que o objeto tenha intrinsecamente um espírito. Passou a fazer parte da vida da pessoa e, nessa medida, a boneca ganhou uma vida, digamos assim. Bom, e depois, claro, é relativamente fácil, num discurso mais científico e culturalmente mais depurado, dizer não, isso são histórias que nós contamos, mas na verdade isso está profundamente integrado na vida deles. E é também por isso que eles têm uma grande facilidade em aceitar essas coisas todas, porque, e até, enfim, é sabido que mesmo em séculos bastante mais recuados já havia alguma efabulação em torno destas coisas e, portanto, há uma certa receptividade a objetos materiais que jogam este tipo de papel que agora os robôs jogam. Mas, se calhar, nós também, se continuarmos a explorar esta linha, qualquer dia também acreditamos que os robôs têm alma, sei lá. Eu devo dizer que há alguns autores, estava a tentar lembrar-me do nome, mas agora não me lembro. Mas isto já apareceu escrito, isso tenho absoluta certeza. Há pelo menos alguns autores que, de facto, já começam a defender a necessidade de haver psicólogos de robôs. Portanto, ou seja, já estamos... De facto, há pessoas a pensar já um passo à frente. Se o passo é grande demais para a perna ou não, logo se vê. Não é? Mas é uma brincadeira, mas que, de facto, há pessoas a pensar nesses termos. Eu não sei, de facto, se é muito importante, não é? Nós, ou muito preocupante, não sei exatamente em que termo é que colocar isto, se nós, pessoas normais, se pusermos, se atribuirmos uma alma, um espírito a um robô, se isso é de facto muito preocupante. Se corremos o risco de sermos considerados estranhos ou anómalos. Eu sinceramente não vejo grande problema nisso. Quer dizer, por que não? Se quiserem atribuir para uma alma a um robô, por que não? Se sentirem bem com isso. Eu tenho uma objeção a isso. Força. É estranho. Eu não sou crente, portanto, quando uso a palavra alma é num sentido alusivo. Mas eu sou colega, não por razões científicas ou filosóficas, mas por outras atividades, sou colega de gabinete do Alexandre Quintanilha. E esta semana estávamos a falar de que eu vinha aqui. E ele estávamos a falar desta questão da objetificação das pessoas e ele deu-me um exemplo. E o exemplo era uma mulher grávida que é mantida com morte cerebral, mas é mantida suficientemente em vida, eu não sei explicar isto tecnicamente, ele sabe, eu não, para a criança poder nascer naturalmente. E uma crítica que algumas pessoas fazem a este recurso isso é uma objetificação do corpo dessa mulher, porque no fundo está a ser usada para um fim que não é o próprio dessa pessoa. E eu aqui respondo, e por isso eu dizia, o meu problema com essa concepção de a alma é que, para mim, o espírito, ou a alma, ou a mente, o que quiseres, não é puramente individual. E, portanto, naquele caso, embora possa parecer que aquele corpo está a ser objetificado para atingir um objetivo que tem a ver com outro indivíduo, eu acredito que isso é que é o espírito. É essa relação. E, portanto, ela não está a ser objetificada porque está a contribuir para uma relação humana, enfim, com um humano que ainda não está visível, mas que é assim encarado. E, portanto, as questões da objetificação e as questões do que é que tu preservas não são colocadas assim. Um robô tem um problema muito grande. É que não nasceu na tua família, nem na minha, nem na família de ninguém. Não é? Não, é que isso para mim é a questão essencial que tem a ver com a questão do tempo e tem a ver com o facto do tempo... Ali uma pergunta, mas... E tem a ver com o facto do tempo ser essencial à construção das relações humanas. Antes de pôr a sua pergunta, permita-me só responder o que eu prefiro. Por uma razão, eu vou cometer uma inconfidência, não é? Há aqui alguém do IPO de Lisboa, já agora. Não há? Pronto, ótimo. É só para contar uma história, que se calhar vai, digamos, um bocadinho contra aquilo que o Prefeito estava a acabar de dizer. Eu acho que já te contei esta história. A certa altura, talvez aqui a princípio deste ano, o robô estava no IPO, como tem estado desde há uns anos esta parte, e eu estava no meu gabinete do técnico. Sexta-feira, 8 da noite. E recebo um telefonema a dizer:
Bom, venha cá que o Gasparzinho está muito quente. Isto está aqui qualquer coisa que não está a correr bem. E eu pensei, bom, aí vou eu. Okay. O Gasparzinho, àquela hora, às 8 da noite, é suposto estar a carregar as baterias. Era dormir. Dormir. Mas aquilo estava tão quente que, de facto, pessoas que passavam ao lado, os enfermeiros, os auxiliares que passavam ao lado, percebiam que havia qualquer coisa que não estava bem. E então telefonaram-me, venha lá, lá vou eu, pensei, bom, isto vai ser um fim de semana desgraçado, portanto, vamos embora. É literalmente como ter um filho com febre. Bom, lá fui eu, resolvi o problema, e o problema foi resolvido desligando o Gasparzinho completamente e de-me embora. E uns dias depois contam-me a seguinte história. Os enfermeiros e enfermeiras, o pessoal de enfermagem, disse para alguém que, uma das pessoas de IPO, que depois me veio contar a história a mim, bom, quer dizer, quando as crianças morrem aqui, nós estamos habituados. Agora, o Gasparzinho morrer, isto era muito complicado para nós. Portanto, o Gasparzinho já nasceu para aquelas pessoas. Já faz parte da família. Não é? E não há aqui nenhuma ironia na forma como as pessoas dizem isto, nenhum sentido de criar aqui um fait divers, uma brincadeira. Não, acredito plenamente que não haja. Até porque ao longo destes anos fui observando comportamentos das pessoas que de facto indiciam que podemos considerar, sem grande margem de erro, que o Gasparzinho está integrado. Agora, o rótulo que as pessoas põem no Gasparzinho, se ele tem alma ou não tem alma, ou se tem consciência, ou se está vivo ou está morto, quer dizer, é mais ou menos irrelevante. Nós tendemos a ver estas histórias como um fait divers, não é? Nós, engenheiros, eu em particular. Um fait divers que é giro, mas que de alguma forma diz que se calhar temos que pensar em termos de robôs, no que é um robô, no que podemos fazer com um robô, tendo em conta que aquilo vai ser utilizado, ou esperamos nós, assim, por pessoas normais que têm as suas crenças, têm as suas crenças, basicamente. Okay? E que têm que ser respeitadas, e o robô será ou induzirá as percepções, as sensações que tiver que induzir nessas pessoas. E nós não temos o mínimo controle sobre isto. Okay? E se calhar nem queremos ter o mínimo controle sobre isto. Aquela pergunta? É um bocadinho também para complementar o que estão a comentar. Sou médica, apaixonei-me por esta área mesmo por causa do paro, e realmente é um pouco como nós queremos ver os robôs, se queremos usá-los para humanizar ou para desumanizar. Eles não nascem connosco, não crescem connosco, mas temos que na minha percepção, temos que os ver um pouco como os animais de estimação. Por isso é que eles também estão a ter tantos efeitos semelhantes às terapias complementares com os animais, porque estimulam realmente a sociabilização, estimulam a capacitação das pessoas, a capacitação motora das pessoas, nomeadamente no Alzheimer. Portanto, não é tanto de substituir, mas complementar a nossa atividade com outro elemento. Isto da substituição dos seres humanos, quer dizer, já estamos a ver isso desde a Revolução Industrial. E agora com os GPS, com as conduções automáticas, os motoristas também estão a ver os seus empregos a ir ao ar, não é? Portanto, é nós vermos, a irmos adaptando, o ser humano ir-se adaptando a este desenvolvimento tecnológico e às ferramentas que temos para nos ajudar a prestar melhores cuidados às pessoas. Boa noite. Queria só pedir-vos para explicar ao João Sequeira, para explicar o que é que o Gasparzinho faz, portanto, quais são as funções que ele faz no IPO, quais são as expectativas que as pessoas também têm em relação a ele como ente social, digamos. O Gasparzinho faz muito pouca coisa. Okay? E isso é uma coisa que eu acho que gostaria de esclarecer. As pessoas, quando veem um robô, a primeira coisa que pensam é uma máquina que resolve problemas e até se comporta mais ou menos como um ser humano. Isto é um mal, se calhar dito de forma muito, muito grosseira,
é um modelo de pensamento que eu vejo sistematicamente. A ideia do Gasparzinho nunca ser um problem solver, um resolvedor de problemas. Longe disso. A ideia do Gasparzinho foi tentar explorar, foi e ainda é, tentar explorar o que é que nós, na robótica, precisamos de fazer para conseguir fazer robôs sociais. Esta é a ideia do Gasparzinho. E, portanto, começámos por colocar uma quantidade de sensores, não muitos sensores, e tentar perceber como é que as pessoas se comportam perante um robô. E, observando isso, o que é que o robô tem que fazer. E tem que fazer muito pouca coisa. O robô, basicamente, tem que dizer olá, tem que fugir das crianças, e isto, o fugir das crianças num ambiente, digamos, restringido em termos de espaço, como a pediatria do IPO, é relativamente simples. Tem que reconhecer as crianças, conseguir tratá-las pelo nome, e isto aqui há aqui uma subtileza, por causa das questões legais, uma subtileza que nós resolvemos sem problemas, sem necessidade de chegar ao consentimento. E, portanto, o Gasparzinho consegue reconhecer as crianças, pessoas que tenham escolhido ser reconhecidas, dever ser reconhecidas. Tem capacidade para jogar 2 jogos, embora essa não seja jogos com as crianças. Embora essa não seja, digamos, a tarefa que ele mais faz. Aliás, raramente jogamos jogos, porque isso implica uma logística complicada, implica desmanchar ou alterar a configuração do espaço, digamos, numa área significativa, e, portanto, é muito, muito pouco utilizado. E não faz muito mais. Okay? E anda por ali. Okay? E vai cumprimentando, às vezes aleatoriamente, quando não reconhece pessoas, cumprimenta aleatoriamente as pessoas. Portanto, é como, mal comparado, se for colocado de repente no corredor da pediatria do IPO e começar a observar as pessoas, faz aquilo que uma pessoa normal faz. Ou seja, anda por ali, vai dizendo uns bons dias a quem encontra, vai, às vezes, incitando as crianças, e de vez em quando, mas muito de vez em quando, colocando a jogar. E o jogar aqui é jogar à apanhada. Mas jogar à apanhada de uma forma muito, muito lenta, porque as crianças que estão no IPO, como devem imaginar, algumas delas têm problemas de mobilidade. Portanto, não faz muito. Aliás, posso complementar isto com outra coisa. Recentemente, nós tivemos a visita da CNN, que foram lá gravar aquela coisa. E no final da reportagem, dizia-me o cameraman, é impressionante, porque a eficácia disto, nós estaríamos à espera de uma coisa tão simples como ser tão eficaz. Portanto, se calhar o segredo está na simplicidade, não é? E não em pensar que o robô que vamos colocar num determinado espaço tem que ser o supra-sumo da inteligência. Seja lá o que se queira entender por inteligência, que também é outra discussão, digamos, interessante. Portanto, é uma máquina simples, não é uma máquina complicada. Mas, quer dizer, às vezes tem pormenores que podem ser, que já são resultado de muita observação. Um dos pormenores que mais agradou às pessoas foi quando o Gaspar está a dormir, de vez em quando ressona. Isto foi giro até ao dia em que aquilo se avariou. E ele passou uma noite a ressonar. E no dia seguinte eu tinha uma reclamação de alguns pais para desligar aquilo. Mas pronto, quer dizer, acontece. Este tipo de pormenores que nós vamos acrescentando à medida que vamos vivendo, entre aspas, no IPO, vai tornando o Gaspar cada vez mais interessante, se posso dizer. E esse é um bocado a filosofia. Começar de forma muito simples e ir incrementando à medida que vamos percebendo qual é a reação das pessoas ao sistema. João, deixa-me acrescentar uma coisa. No Gasparzinho, quem é social e inteligente e essas coisas todas são vocês. Porque foram vocês que tiveram a andar ali não sei quantos meses a perceber como é que aquilo funcionava, quais eram as relações entre as pessoas, quais eram os constrangimentos,
quais eram os momentos de aflição e o que é que era preciso evitar para que o Gasparzinho não estragasse nada nos momentos de aflição, como é que aquilo podia contribuir para melhorar a qualidade de vida das crianças que lá estavam sem atrapalhar os profissionais, e aí é que está o ponto. O Gasparzinho tem essa eficácia toda, com relativamente poucos recursos, porque tem todo um trabalho, esse sim social, de pensar aquele espaço, de pensar aquelas pessoas, num espaço eticamente muito constrangido, porque ali de facto há muito mais limites e normas e coisas a respeitar do que, enfim, aqui que estamos a conversar simplesmente, e portanto esse é que é o ponto, é que quem é social no Gasparzinho são vocês. Mas já agora, aquilo que o Prefeito está a dizer é muito importante e leva-me a um ponto que vai mais para a implementação destas coisas agora. O que é que há aqui por trás disto? O Gasparzinho, neste momento, começa a ficar tão complicado, digamos, todo o software está ali, que não tenho problemas nenhum em dizer isto, há coisas que nem eu percebo porque é que ele faz. Faz. Pronto. E as pessoas às vezes perguntam-me e ficam muito admiradas, porque eu não sei responder àquilo. Não percebo porque é que ele tomou aquela atitude, que simplesmente. Depois também queria fazer uma pergunta relativamente a isso, mas temos aqui uma pergunta do público, 2 perguntas do público. Boa noite. Eu só desejava saber se há possibilidade dos robôs que estão a atingir níveis de perfeição que substituem um humano nas fábricas de automóveis e em muitos lados, e, portanto, funcionam praticamente como um humano, não estarão sujeitos no futuro à gula das finanças e sendo tributados a IRS, descontos para a segurança social, etc. Essa foi interessante. Vamos tomar também já, talvez, aqui esta pergunta. Boa noite. Eu queria perguntar se e que capacidades o Gasparzinho tem do ponto de vista emocional. Eu sei que a Pepper tem algumas capacidades rudimentares de reconhecer emoções positivas ou negativas. E gostava de saber se o Gasparzinho também tem alguma capacidade de reconhecimento ou de processamento ou de atuar com emoções. Tem algumas capacidades de gerar emoções. Okay? De reconhecer emoções, não tem. O gerar emoções, tem. E se me perguntar quais, nem eu lhe sei dizer. Eu vou-lhe responder com outro caso. Isto aconteceu no princípio de novembro, okay? Em que, também acho que posso dizer isto, no público, a neta da doutora Filomena Pereira, a diretora da pediatria, foi ao IPO. E, por acaso, o robô naquele dia estava a funcionar mal. E o funcionar mal significava que tinha umas bochechas acesas. E a interpretação daquilo para a criança foi: está com vergonha. Pronto, portanto gerou uma emoção. Como? Não sei, não faço a mínima ideia. Mas isto acontece com alguma frequência. Ok? Obrigado. Mas agora então, identidade financeira. Fiscal, identidade fiscal. Não tem tanto a ver com as questões éticas. Mas o que eu estava a querer dizer com a história de que vocês é que são sociais, não é o robô, é que eu acho que nós precisamos de interligar mais as questões. A questão que pôs, tributar ou fazer de alguma maneira ser alcançáveis pela mão do fisco os robôs. Essa questão pode ser colocada exatamente para coisas que são perfeitamente humanas e perfeitamente política de tributação. Por exemplo, há um conjunto de contribuições que as empresas pagam que dependem da mão de obra humana. Ou seja, há certas empresas que pagam um certo tipo de contribuições porque têm trabalhadores, mas não pagam se tiverem máquinas em vez de trabalhadores. Nós podíamos perfeitamente perguntar, mas não era mais justo, ou mais normal, ou mais favorável ao desenvolvimento de uma sociedade onde houvesse mais gente a ter emprego, que as máquinas também pagassem quando fazem trabalho, em vez de serem só as pessoas a pagarem?
E, portanto, e hoje discute-se muito, porque ressuscita sempre a velha ideia de que as máquinas é que vão estragar tudo, que as máquinas é que nos vão tirar o emprego, essas coisas todas, quando já percebemos que não são as máquinas que nos tiram o emprego. Quer dizer, a forma como os humanos organizam as coisas, incluindo as máquinas, é que fazem com que as consequências sejam umas determinadas. Eu imagino que no futuro, se chegar a um estádio em que muito do trabalho humano seja, já é hoje, mas de uma forma mais visível, substituído por trabalho automático, provavelmente terá que se taxar o trabalho automático, talvez até mais do que se taxa o trabalho humano. Mas essa questão não resulta de existirem máquinas. Resulta da forma como nós pensamos, a forma como nos ordenamos socialmente. Aliás, eu volto sempre ao mesmo ponto. As máquinas não fazem coisa nenhuma que a gente não as ponha a fazer. E, portanto, o problema somos sempre nós. Eu volto, começo sempre por aqui e acabo sempre por aqui. Porque lá está, o Gasparzinho é social porque vocês são sociais, as máquinas são exploradoras porque os donos são exploradores. Essas coisas todas. Eu volto sempre à coisa de que é para a responsabilidade de estar do nosso lado. Temos mais uma pergunta. Eu pediria, talvez, as últimas perguntas, porque já é 8:45, portanto... A pergunta é a seguinte, também queria fazer um comentário muito breve. Eu, há bocado, quando cheguei, suscitou-me realmente o dedo da doutora Filomena Pereira, que eu conheci há uns anos atrás, numa conferência há 8 anos. E no final, não foi cá, foi em Porto Alegre, e eu perguntei-lhe algo, não do género, mas ela foi muito mais longe, se não fazia sentido um projeto de ciência para as crianças do EPO. Mas, portanto, aqui está a resposta muito mais. Agora a pergunta é o seguinte, se não há, de acordo com o que acabou de dizer, se não haverá num futuro breve ou mais longínquo a possibilidade do robô se virar contra as pessoas, uma vez que às vezes ele toma decisões que não estavam à espera. Vamos fazer já estas perguntas e depois respondem no fim. Mas é melhor com o microfone. Desculpem. Este projeto foi muito assistido no EPO, porque não abrange também o lar de idosos e crianças com deficiências profundas que conseguem coisas incríveis, eu sei, e noto que nas escolas não aproveitam, principalmente o computador, que há coisas que as crianças não conseguem fazer a escrever, mas nos computadores conseguem. E depois há certos casos, eu, por exemplo, eu não desconhecia totalmente esta situação do Gasparzinho, estou surpreendida, mas se há uma forma de gerar emoções com um robô, porque não vamos para a frente, porque assim, a nossa sociedade, a gente já não há humanidade. E a gente quase nem nos cumprimenta uns aos outros, os colegas, quanto mais no local de trabalho, idosos e deficientes. Boa noite, muito rápido, muito obrigada pelas preleções, estou a gostar imenso porque sou fã de ficção científica, mas também gosto de ver depois a ponto com as aplicações na realidade. Devo dizer que gostei muito não só do enfoque que deu entre realidade e ficção, como naquilo que também referiu o Sr. Professor sobre o tratamento das coisas, ou seja, como é que nós agimos perante as coisas não vivas e que qualidades humanas ou humanoides é que nós lhes vamos emprestar, porque isso é também o cerne do debate. E enquanto o Sr. Professor estava a falar sobre os seus 2 slides, eu ia apontando ficção, o desejo de relação, o desejo de tocar o outro, nem que seja através de um avatar, como é um robô, como é um geminoide operado. E por outro lado a realidade, o uso, o utensílio, a ferramenta e o que é que nós podemos fazer a um robô, porque nós sempre, se considerarmos sempre um robô como uma ferramenta, então podemos fazer-lhe tudo, criá-lo ou destruí-lo. Não é? E fazê-lo completamente subserviente aos nossos desejos. E a pergunta que eu deixaria, que se calhar é um bocadinho provocadora, é se hoje construímos os robôs para servirem um propósito, que é o nosso, se um dia se conceberá criá-los meramente para que eles existam. E só nesse espaço é que se poderia configurar uma relação ou qualquer coisa que se parecesse
com uma relação, um bocadinho aquilo que nos dizia Asimov, já na década de 50, Philip K. Dick, depois o filme do Blade Runner, cuja falta eu senti, no slide número 1. Tem que se arranjar espaço, Sr. Professor. Muito obrigada. Pergunta também lá em cima e a seguir... Já está? Ah, foi a mesma, está bem. Então, se calhar depois fechávamos e para respondermos... Há aqui mais uma, se calhar. Mais uma e depois fechamos. Para terem tempo ainda de falar. Boa noite. Eu estou a achar extremamente interessante a discussão, mas estava a reparar que aqui estamos a falar nos robôs enquanto apoio aos cuidados médicos, quase como um apoio em termos de estar lá um robô que acalma as crianças, por exemplo, ou estávamos a falar de um apoio em termos de funções específicas, de levar, por exemplo, um objeto a um idoso que já não tem a mesma capacidade de mobilização, etc. E eu gostava de saber qual é que era a vossa opinião em relação a robôs enquanto agentes morais. Porque acho que já não é tanto uma questão de se vamos lá chegar, se vamos ter robôs que são agentes morais. Penso que já estamos a chegar aí com o exemplo do carro da Google, os driverless cars da Google, que vão ter que tomar decisões morais, por exemplo, ao escolher se querem salvar o passageiro ou salvar uma criança que se atravessa à frente do carro. E já estamos lá, isto não é ficção científica, já é o futuro. E gostava de saber, nesse sentido, qual é a vossa opinião sobre se os robôs podem ser morais e, se sim, como é que devem agir moralmente e como é que nós devemos, de uma maneira segura, contribuir para a criação de robôs enquanto agentes morais. Porque estavam a referir as leis do Isaac Asimov e, por exemplo, também já teremos robôs que são drones militarizados, que já estão a quebrar logo uma das leis do Asimov, ao serem feitos mesmo para largar drones e para matar até civis. E queria saber não só se vocês acham que é possível programar robôs enquanto agentes morais e, se sim, como é que nós podemos pensar neste futuro próximo. Muito obrigada. Posso começar? Ok. Começava por esta última questão. Eu acho que é inevitável. Os robôs morais estão aí, agentes morais estão aí, é absolutamente inevitável. Não temos forma, do meu ponto de vista, não temos forma de fugir a isso. Mas se calhar até punha o problema de uma forma que extravasa um bocadinho a robótica. Hoje em dia, quando viaja num avião, e vai acontecer muito rapidamente com o carro autónomo, não sei se já pensou no seguinte: aquilo é um dispositivo que é, não sei qual é a palavra em português, mas em inglês é hackable. Portanto, pode ser vítima de um hacker. E, portanto, há toda uma escola, toda uma teoria que lida com precisamente qual deve ser a arquitetura que controla o dispositivo para minimizar os riscos quando há uma intrusão não autorizada. Isso existe, ou seja, e quando isso existe, quando isso acontece, está perante um robô que tem, eventualmente, um código moral completamente diferente daquilo que seria o desejável. Como é que nós vamos reagir a isso? Bom, não faço ideia. É a resposta mais honesta que consigo pôr. Porque, provavelmente, da mesma forma como reagimos perante outras pessoas que também não seguem os códigos morais que nos são queridos. Okay? Porque vai haver sempre esta hipótese. E a questão, nem ponho essa questão. Okay? Agora, que vai haver robôs ou agentes que vão violar códigos morais, não tenho dúvida nenhuma. A forma como nós devemos reagir perante eles, isso tem a ver com a possibilidade de haver robôs que não seguem apenas instruções, que têm capacidade de decisão. Não só, e têm capacidade de ser comprometidos por ação exterior que, digamos, contrarie todas as... que haja interferências. Mas mesmo admitindo que não há hackers, isso implica que eles possam ter capacidade de tomar decisões autónomas, sem terem que não resultem de instruções previamente codificadas. Por vezes serão erradas.
A robótica está, desde sempre, intrinsecamente ligada ao erro. Onde há robôs, há erros. Posso fazer uma pergunta? Sim. Como é que tu distingues uma decisão moral de um agente de uma decisão, de uma outra decisão qualquer? É que eu não vejo diferença nenhuma. Mas eu, enquanto engenheiro, não faço essa distinção. Mas estás a responder a uma pergunta sobre decisões morais. Não, porque se as pessoas me dizem assim, há aqui digamos, uma classe de decisões que são decisões morais. Pronto, chamas de morais, pões a etiqueta e não pensas mais nisso. Não penso no assunto. Pois, é que eu acho que não há decisões morais de robôs. Não há problema rigorosamente nenhum. Portanto, qualquer que seja, digamos, a sua classificação do que é uma decisão moral, ela vai ser violada. Não tem problema nenhum. Há ali uma pergunta, mas eu se calhar responderia aquelas que foram feitas agora. Talvez, creio que foi a senhora que colocou, porque não estes robôs em lares de idosos? Mas isso de facto está a ser estudado, mesmo em Portugal. Alguns dos nossos colegas estão justamente a tentar perceber a mais-valia de ter robôs em lares de idosos. Aliás, a última das últimas, não sei se é chamar um teste, não é bem um teste, é uma experiência. É tentar perceber que formas, que aspecto é que é razoável colocar em lares de idosos. E uma das comparações foi justamente o Gasparzinho com os robôs que estão a ser desenvolvidos por uns colegas nossos, também do mesmo instituto. O robô chama-se Visi, é facilmente encontrável na net. E, de facto, começam a aparecer questões, as pessoas começam a conseguir dizer assim, eu gosto deste robô ou gosto daquele robô. Este robô parece mais humano ou parece menos humano. E isso já se faz. Portanto, eu diria assim, a muito breve prazo, teremos seguramente robôs em lares de idosos. Relativamente à questão que aquele senhor colocou, se o robô pode virar contra as pessoas, pode. Os robôs podem errar. Pronto. Não temos forma de fugir a isso. Neste momento temos uma segurança, que é como eu costumo dizer, é o botão vermelho. Alguns no robô há sempre um botão vermelho. E a gente, quando se vê atrapalhado, carrega no botão vermelho. O botão vermelho tem outras consequências. Nós apercebemos disso na IPO. Os miúdos gostam imenso do botão vermelho. Não porque queiram parar o robô, porque querem ver como é que nós reagimos. Isto custou-me uma tarde de trabalho na IPO, posso lhe dizer. Porque o robô deixava de funcionar e eu não percebia porquê. Sim. Muito rapidamente, eu não vou voltar à questão dos agentes morais, porque enquanto as pessoas que trabalham em agentes morais não me explicarem qual é a diferença entre uma decisão moral e outra decisão qualquer, eu não falo de agentes morais. Quando me explicarem qual é essa diferença e eu perceber qual é a especificidade do mecanismo de decisão, para lhe chamar um mecanismo de decisão moral, é porque chamam de decisões morais a coisas que para nós são morais. E depois nós pomos máquinas a substituir aquilo que para nós são decisões morais e como há um algoritmo para a máquina decidir, nós dizemos que são decisões morais. Mas isso somos nós que dizemos. Pronto. Mas isso... Pronto. A questão dos robôs em lares de idosos. Eu insisto na mesma questão. O ponto pode ser completamente desumanizável pôr robôs num certo tipo de interação com os idosos. Designadamente, se isso servir para dizer, bom, agora já não precisamos de 3 assistentes, basta um, está lá o robô e o robô... Oh, God.
já estávamos, não é? Encerramos aqui. De qualquer forma, já estávamos no fim. Encerramos aqui. Esperamos por vocês no próximo, não é o dia C, porque é a nossa conferência de Natal, dia 21 de dezembro, será no Teatro Dona Maria. Estejam atentos à programação e o tema vai ser Mar Profundo. Obrigada a todos pela vossa participação. Quem quiser poderá fazer mais algumas perguntas aos nossos oradores. Muito obrigada.